Olá, povo de Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Esse vídeo vai ser de extrema importância para a nossa espiritualidade. Vai ser um estudo e o tema desse estudo é sobre a apostasia. Como a gente reconhecer alguém que vive essa realidade da apostasia nos últimos tempos, nesses tempos que a gente está vivendo hoje. Vamos fazer um estudo bem aprofundado com base nos 3 pilares da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, Estou aqui com as Sagradas Escrituras e alguns estudos que fiz que vai nos ajudar a meditarmos nesse tema, falando da apostasia. Irmãos, desde já eu queria deixar bem claro que o que vou falar aqui é com base nos 3 pilares da nossa fé, Porque tem pessoas que, no lugar de ter a humildade de escutar as fontes, escutar as argumentações, não, preferem ficar com raiva de você, preferem ficar com raiva daquela pessoa que está mostrando as fontes e dizendo e atacam diretamente a você. Atacam diretamente a você, dizendo que você está atacando a igreja, que você está fazendo divisão. Mas não é, a gente está mostrando aqui fontes com base nos documentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos aqui dar início fazendo uma breve oração, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que nos conduza nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início. Irmãos, nós precisamos, para nós entendermos esse tema sobre a apostasia, nós precisamos deixar algo bem claro. Existe uma grandiosa diferença entre o apóstata e o herege. O herege é aquele que nega uma verdade de fé, mas que aceita outras verdades de fé, outras verdades da nossa fé. O herege é aquele que nega uma verdade ou mais, uma verdade, 2 verdades. Mas o apóstata é aquele que nega toda a fé. É aquele que ele dá as costas para a fé, para a nossa fé. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 2089. Vai dizer assim: apostasia, o repúdio total da fé cristã. Apostasia significa o repúdio total. Estou utilizando aqui o Catecismo da Igreja, viu? No número 2089. É o repúdio total da fé. O apóstata é aquele que dá as costas para a fé, aquele que repudia a fé e quer fazer aquilo que vier na sua telha. Que der na telha ele quer fazer. E não quer seguir aquilo que a nossa fé indica e aquilo que a nossa fé nos conduz a vivenciar. Diante dessa realidade que nós vivemos hoje, na atualidade, e nós precisamos entender que isso é vivenciado de forma escandalosa na igreja, essa realidade de apostasia. Hoje, a gente não vê somente hereges, a gente vê apóstatas na nossa atualidade. E isso não é um segredo. O Catecismo da Igreja Católica vem nos alertar dessa realidade que a gente vai viver antes do advento de Cristo. O Catecismo da Igreja, no número 675, vai dizer assim: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Lucas, por que você falou isso? Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica já vem nos alertar que nos últimos tempos a gente iria ver dentro da igreja uma grande apostasia. Antes do advento de Cristo, a fé de muitos iriam ser abalados
por conta que a gente ia ver dentro da igreja, antes do advento de nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande apostasia por partes dos clérigos, por partes dos sacerdotes, por parte dos bispos, por partes daqueles homens influentes dentro da igreja. E não é segredo para ninguém, esses últimos dias nós temos acompanhado o Sínodo da Amazônia, que foi algo escandaloso para a nossa fé, escandaloso dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegaram a introduzir um ídolo pagão, né? Uma imagem da Pachamama conduzida nos jardins do Vaticano. A gente chegou a entrar dentro do Vaticano uma imagem de uma deusa pagã. A idolatria, ela infelizmente entrou dentro dos muros do Vaticano. E nós precisamos entender que ali não tem somente hereges. Nós conseguimos identificar verdadeiros apóstatas, que vão totalmente contra a fé, que repudiaram a sua fé. Bispos, padres, cardeais, que verdadeiramente se apostataram da fé. Nós conseguimos identificar pessoas que repudiaram a verdadeira fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E o catecismo já nos alerta sobre isso. O catecismo já nos alerta sobre isso. E nós precisamos buscar o conhecimento para que nós possamos estar atentos diante de tudo isso. Para que nós não caiamos nessas tentações, para que nós não caiamos nessas mentiras que o demônio está tentando levantar, até mesmo dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa São Pio X, ele chegou a dizer: os maiores inimigos da igreja estão infiltrados dentro dela. Se os padres não denunciam, se os bispos são omissos, o povo se perde. Irmãos, hoje nós vemos que os maiores inimigos da igreja estão dentro delas. E quem é que o demônio está levantando para ser os maiores inimigos da igreja? Os padres, os bispos, os cardeais. Pessoas que abandonaram a fé. E infelizmente querem empurrar de goela abaixo em nós as suas mentiras, as suas más vivências, aquilo que vem na sua cabeça, coisas influenciadas pelo demônio. Infelizmente é assim. Ah, Lucas, tu está atacando a igreja. Não estou atacando a igreja, estou mostrando a verdade. A apostasia, ela está sendo clara diante dos nossos olhos, de muitos sacerdotes, de pessoas influentes dentro da igreja. Hoje em dia é algo que a gente vê muito facilmente. Padres, adeptos à teologia da libertação, que já foi condenado pela igreja, já foi condenado por Nossa Senhora nas suas mensagens ao Padre Gobi. Você pode encontrar no Movimento Sacerdotal Mariano. Tem mensagens de Nossa Senhora Padre Gobi, que ela fala diretamente da teologia da libertação, condenando a teologia da libertação. E documentos da igreja que condenam diretamente a teologia da libertação. Mas uma coisa que você mais vê hoje é padres com anel de tucum. Padres que, com seus anéis de tucum, já mostra quem de fato eles são e que de fato eles estão fazendo ali. Que é tentando espalhar o comunismo, tentando espalhar o socialismo, tentando espalhar tudo aquilo que vai contra a nossa fé. Pessoas que realmente abandonaram a verdade. Então, olha o que São Pio X chegou a dizer: se os padres não denunciam, se os bispos são omissos, o povo se perde. O povo se perde. Precisa existir a denúncia de tudo isso. Mas hoje em dia, a grande maioria, isso é um fato, a grande maioria se cala para tudo isso e não querem denunciar isso que está acontecendo e alertar a cada um de nós. E nós precisamos estudar o catecismo, precisamos estudar a doutrina para que a gente possa identificar esses apóstatas que querem também acabar com sua fé, que querem também te arrancar da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que é que São Paulo ele chega a dizer em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo
para um evangelho diferente. Veja, fique atento com aqueles que querem anunciar um evangelho diferente daquele que já foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi ensinado pela verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sabe o que é que eles fazem hoje em dia, os apóstatas, os hereges, os apóstatas, sabe o que é que eles fazem? Pegam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e deturpam, querendo, com seus discursos socialistas, com seus discursos distorcidos, querendo empurrar de goela abaixo em nós um evangelho totalmente diferente daquilo que nosso Senhor nos ensinou. Hoje em dia, no lugar deles colocarem dentro de nossos corações um evangelho que nos convida à conversão, um evangelho que nos convida a viver uma vida de santidade, não, eles distorcem o evangelho e dizem e querem dar ensinamentos socialistas, ensinamentos comunistas, marxistas, que infelizmente querem fazer com que a gente vise só essa terra e que a eternidade não existe. Então temos que estar atentos. Olha o que São Paulo chega a dizer. Para um evangelho diferente, versículo 7 diz assim: de fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anuncie um evangelho diferente, que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Versículo 9. Repito aqui o que acabamos de dizer. São Paulo ele repete e diz assim: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Seja ele excomungado. Doutrina diferente. O que foi que aconteceu no sínodo? Querem pisotear a verdadeira doutrina da Santa Mãe Igreja. Querem distorcer. Um dos levantamentos, uma das questões levantadas nesse sínodo, você sabe o que foi? Uma das questões levantadas nesse sínodo é que nós temos que aprender com a cultura dos índios. Os ritos, a liturgia deve ser mudada para serem aculturadas dentro da cultura dos índios. A cultura pagã dos índios. Você está vendo o que é que está sendo falado por bispos, por cardeais, hereges, apóstatas, querem que a igreja aprenda com os índios. O maior responsável para ensinar é a igreja. É os índios que devem aprender com a igreja. Sempre foi assim. Porque, meus amados irmãos e irmãs, a igreja é o corpo místico de Cristo. Colossenses 1,18. Cristo é o cabeça. E a igreja, os membros, são o seu corpo, que é a igreja. E o que é que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só a verdade liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a igreja que deve ensinar aqueles que vivem o paganismo, e não o paganismo ensinar a igreja. Mas qual é a doutrina que querem ensinar esses bispos e cardeais, sacerdotes apóstatas? Que nós temos que aprender com a cultura pagã. Você está vendo como existe uma distorção? São Paulo ele chega a dizer que se alguém ensinar doutrina diferente, que ele seja excomungado. Muitas pessoas hoje, por conta de suas escolhas, são excomungadas. E nós precisamos estar atentos, conhecedores da verdade, para que a gente não caia nessas mentiras. E nós precisamos estar de pé diante de tudo isso para dar um testemunho concreto. Qual é o contrário do apóstata? É aquele que dá testemunho. É o mártir dos últimos tempos. Aquele que dá testemunho da verdadeira fé. E nós precisamos ser testemunhos da verdade. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, vai dizer: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nesses últimos tempos, nós estamos enfrentando uma batalha muito grande.
Porque antes do advento de Cristo, o catecismo da igreja está dizendo, no número, mais uma vez vou repetir, no número 675, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. Porque muitos vão olhar para aqueles que são responsáveis para ensinar e vão se decepcionar. Porque muitos são apóstatas nesses últimos tempos. Muitos estão aderindo à apostasia. Estão abandonando a fé, estão cuspindo na liturgia, estão cuspindo na doutrina e vivendo aquilo que eles querem viver, aquilo que é totalmente contrário à nossa Santa Mãe Igreja. Nós somos católicos apostólicos romanos. A gente tem uma doutrina que é imutável, uma doutrina que foi propagada e que foi anunciada nesses 2000 anos de história. Uma doutrina que é imutável. E nós não vamos aceitar os apóstatas dos últimos tempos, os apóstatas tentarem destruir a verdade que sempre estará de pé. Nós não vamos deixar, nós vamos se levantar com a voz profética, nós vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus nesses últimos tempos, para que a gente possa denunciar, para que a gente possa alertar as pessoas de tudo isso que está acontecendo. Irmão, se o sacerdote da sua paróquia não fala de inferno, não fala dos novíssimos, não fala das últimas causas do ser humano, irmão, infelizmente, ele não está seguindo a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que os santos da igreja, eles chegam a dizer. São Felipe Neri chegou a dizer assim: principalmente na vida espiritual, devem meditar muito os novíssimos, as últimas causas do homem. Quem não descer ao inferno enquanto viver, corre perigo de nele entrar enquanto morrer. Você vê, frequentemente, padres falando nas suas homilias do inferno, falando de conversão, falando do céu. Não. Fala do amor aos pobres, fala de uma caridade que é totalmente errada da verdadeira caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é caridade de verdade? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a caridade que eles querem ensinar é o amor aos pobres. Temos que cuidar dos pobres, temos que colocar os pobres acima de Deus. Parece que é assim que eles querem ensinar. É os pobres, é os pobres, é os pobres, fala de dengue, fala de isso, fala daquilo, coisas que não acrescentam em nada na nossa fé e que não tem nada a ver com a salvação das almas. Então fique atento. Olha o que é que São Felipe Neri chegou a dizer. Que nós temos que ensinar, nós temos que descer aos infernos enquanto a gente está vivo. Como? Com a meditação profunda, escutando pregações. E os mais responsáveis para nos ensinar sobre essas coisas são os sacerdotes, são os bispos. Porque, meu irmão, dentro dessa realidade do ensino, na nossa Santa Mãe Igreja, dentro dessa realidade do ensino, a igreja se divide em duas partes, a igreja docente e a igreja discente. A igreja docente são os bispos, os cardeais, os sacerdotes, que são responsáveis para ensinar. A igreja docente são os responsáveis para nos ensinar. E a igreja discente somos nós, responsáveis para aprender aquilo que a nossa Santa Mãe Igreja nos ensina. Mas hoje em dia, os ensinamentos estão distorcidos. Santo Agostinho chegou a dizer: basta a pregação do inferno continuamente para que o homem arrependa-se de seus pecados. É necessário sim pregar sobre o inferno, é necessário sim lutar pela salvação das almas. Mas quando você vai para as homilias hoje, existe essa realidade? Falar do inferno não, porque assusta. Falar do inferno não, porque assusta as pessoas. Falar de conversão não, isso distancia as pessoas. Deixa eles viverem do jeito que eles quiserem. Não, não é assim. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Não pode existir comunhão com as trevas. Se você não vê um sacerdote, um bispo pregar sobre isso, infelizmente ele está seguindo os caminhos da apostasia. Está seguindo os caminhos do repúdio da verdadeira fé. E aí você tem que estar atento para reconhecer, para que você não siga esses ensinamentos. Por quê? Porque ele está trilhando um caminho de perdição. Olha, o que é que os santos chegaram a dizer? São João Maria Vianney chegou a dizer: quem és tu, se és incapaz de lutar pelo que crês?
Não há maior glória que morrer por Jesus Cristo. Nós estamos aqui para lutar por aquilo que a gente crê. Não podemos se deixar levar pelos apóstatas. Nesses últimos tempos, não podemos deixar levar por eles. Precisamos estar atentos, precisamos estar ligados para que a gente não caia nesses ensinamentos heréticos. Eu quero que você pegue esse vídeo, você estude essas fontes que eu acabei de apresentar a você, para que você possa ter a conclusão de quem de fato é um herege e quem de fato é um apóstata, para que você possa reconhecer, para que você não siga esses ensinamentos. Porque, meus irmãos, o que a gente mais vê, quando eu vou pregar em alguns lugares, como é que a gente conhece os frutos de um apóstata? É pelas pessoas que não estudam e que são desinformadas, que têm o mesmo pensamento desses padres, desses bispos e dessas pessoas que apostataram da fé, que ensinam a apostasia. Tem pessoas que brigam dizendo, meu irmão, tem pessoas que se você for falar é capaz de se zangar com você, porque seguem os ensinamentos dos apóstatas. Seguem esses ensinamentos. Pessoas que ficam com raiva de você, se você for falar dessas realidades. Pessoas que, infelizmente, estão sendo enganadas e que não querem abrir os seus olhos. Assim você vai reconhecer. Chega numa localidade e você vê pessoas que seguem esses ensinamentos diretos, que querem fazer aquilo que lhe der na telha, que não querem seguir a doutrina da igreja. O que é que você vai primeiramente detectar? Que ali existem pessoas desinformadas. E se existem pessoas desinformadas, é porque o pároco daquele lugar, a pessoa responsável para ensinar, não ensinou bem. Porque, irmãos, olha o que a palavra de Deus chega a dizer para nós, Provérbios 11:14. Por falta de direção cai um povo, onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Quando o povo está sendo direcionado bem, você encontra pessoas que realmente seguem os caminhos da verdade. Mas quando o povo é direcionado mal, você encontra pessoas que só querem fazer aquilo que quer e não querem seguir a doutrina da igreja. Vai falar de catecismo? Não sabe nem o que é, irmão. A gente chega em lugares que as pessoas não sabem nem o que é catecismo. Por quê? Porque os padres não ensinam isso. Não ensinam a ler o catecismo. As homilias são homilias feitas em cima da hora, do jeito que querem. Não tem um estudo, não tem fonte doutrinária, não tem ensinamentos genuínos. Por quê? Porque, infelizmente, esquecem da verdade. Infelizmente, repudiaram a fé. Isso é apostasia. Diante desse vídeo, eu quero que você esteja atento. Estude, assista mais de uma vez esse vídeo para que você possa estar atento para identificar um apóstata desses últimos tempos. É necessário estarmos de pé, é necessário lutarmos para que nós não caiamos em tentação. Orai e vigiai, estuda a doutrina, pega o catecismo, leia o catecismo, ame as Sagradas Escrituras, estuda sobre os santos, os escritos dos santos da nossa Santa Mãe Igreja, e você vai identificar quem de fato está vivendo a verdade e quem de fato está vivendo a apostasia nesses últimos tempos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Coloque o sininho para quando chegar algum vídeo você já receber a notificação. Você que ainda não me segue no Instagram, né? Segue lá no Instagram, Missionário Lucas de Maria. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar a verdade aos corações, essa verdade que cura e que liberta. Deus abençoe você. Salve Maria Santíssima.